Boa noite a todos. Que a paz, que o amor do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um, que possa visitar a cada um em cada lar. Eu sou a Sônia, sou trabalhadora da Casa Assistencial Bezerra de Menezes. E hoje coube a minha palestra da noite. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Jesus, nosso mestre, mestre do perdão, mestre do amor. E para iniciar aí a nossa reflexão da noite, vamos nos lembrar da oração do Pai Nosso. Oração que nós proferimos, oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou, nos deixou, aonde nessa oração nos fala do perdão. Quando nós falamos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Então, essa passagem na oração nos deixa claro que nós devemos perdoar. Da mesma forma que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. E tem uma passagem de Jesus que ele relata exatamente isso, que está aqui no Evangelho. Peço licença para ler. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Então fica muito claro, para nós que da mesma forma que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Então, Jesus vem nos ensinar que nós devemos praticar o perdão. E diante disso, Pedro, então, ele se aproxima de Jesus, e pergunta, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? E Jesus então lhe diz, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele já achava que 7 vezes já seria muito, porque na época dos judeus podia se perdoar até 3 vezes, e na 4ª vez não se perdoava, Então, ele já achava que 7 vezes era muito. E também aí dentro das traduções da Bíblia, esse número também em muitos é falado que é 77 vezes para ser perdoado. Em outras traduções dizem que é 7 vezes 70. Mas isso tudo resume numa coisa só, numa única coisa, que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Infinitas vezes. Esse é o ensinamento que Jesus nos traz. E infeliz é daquele que diz assim, jamais perdoarei. Porque se ele não for condenado, pelas leis humanas, pelos homens, certamente será por Deus, E com que direito, ele vai pedir perdão para Deus das suas faltas, se ele mesmo aí não pratica o perdão aos seus irmãos? Jesus nos ensina que a misericórdia, ela não tem limites. Quando ele nos diz que devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
E aí nós vemos que existem duas maneiras de se perdoar. Uma delas é grande, é nobre, é verdadeira e generosa, sem uma segunda intenção, mesmo, né, quando a culpa é inteiramente do outro. Uma outra maneira de se perdoar, né, é quando o ofendido ou aquele, né, que se julga ofendido impõe aí condições humilhantes para o seu adversário, fazendo aí o sentir o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. E se estende a mão, não é por benevolência, mas é para ostentar, né? Ostentação, a fim de dizer, né, a todos, né, vedes o quanto eu sou generoso. Então, nessa circunstância, é impossível, né, que haja uma reconciliação sincera, tanto de uma parte quanto da outra. E isso não é generosidade, mas é uma maneira de satisfazer o seu próprio orgulho. E em toda situação, aquele que se mostra aí mais conciliador, aquele que busca praticar a caridade, que é a grandeza da alma, sempre vai conquistar a simpatia, né, das pessoas imparciais. E aí nós vamos falar um pouco então sobre a ofensa. Por que nós precisamos perdoar? Porque um dia nós nos sentimos aí ofendidos, né? Nos sentimos magoados. Mas por que nós nos magoamos aí com tanta facilidade? Às vezes por tão pequenas coisas. Porque ainda nós temos dentro de nós o orgulho. O orgulho que é o pai de muitos vícios, que é a fonte de quase todos os males. E nós vamos encontrar como sendo o motivo de quase todas as nossas ações. Muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo por caridade, mas o que nos move muitas vezes naquele momento é exatamente o nosso orgulho. E o Evangelho ele vem nos dizer que Jesus ele não deixou nenhum momento de combater o orgulho, como sendo o principal obstáculo para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. Nesse mundo ao qual vivemos, existe aí o sofrimento, porque ele é o único remédio que consegue curar o nosso orgulho. Deus permite o mal, porque ele sabe que dele nascerá um bem maior. Nós somos visitados muitas vezes pelo sofrimento, não porque Deus nos quer fazer sofrer, mas porque ele é o remédio. Um remédio amargo, mas é um remédio que nos liberta do nosso orgulho. Nós não fomos criados para sofrer. E Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco, ela diz, né, que as flores, que as rosas, elas despertam ao nascer do sol. Mas as pedras, elas necessitam das dinamites para se transformar. E nós somos essas pedras, né? Nós precisamos dessas dinamites para nos transformarmos, para despertarmos,
Então, nós precisamos dessas dinamites que são o sofrimento para nós despertarmos para o amor. E esse é o objetivo da nossa vida, da nossa existência. Aprender a amar. O amor ao qual Jesus veio nos ensinar. O orgulho, ele é um grande entrave para nós todos, porque ele nos impede de enxergarmos aí as nossas imperfeições. A mágoa, ela é sempre proporcional ao nosso orgulho. Quanto maior o orgulho, mais facilmente ocorre a mágoa. Mais facilmente nós nos magoamos. Nós conseguimos imaginar aí Francisco de Assis magoado com alguém? Ou a Madre Teresa de Calcutá? Ou o Chico Xavier? Não, né? Não, eles não se magoavam, porque eles já tinham conseguido superar dentro deles o orgulho. Eles tinham tanta humildade que eles não se preocupavam em demonstrar aquilo que eles não sentiam, aquilo que eles não eram. Eles conseguiram adquirir o amor, um amor incondicional. Quando uma pessoa nos agride, é porque essa pessoa ela não está bem, ela está enferma. E Divaldo, numa palestra, ele diz: quem é feliz, ele não agride. Quem está bem consigo mesmo, não sai agredindo os outros. Aquela pessoa que nos ofende, que nos magoa, essa pessoa está enferma. É uma pessoa que está infeliz com a sua vida, com sua família, com o seu trabalho, consigo mesma. Por isso que ela agride, descontando nos outros o seu estado interior, que não está bem. Nós nos magoamos não pelo que as pessoas falam, mas como estamos interiormente. Se estamos bem com nós mesmos, conosco mesmo, nós não vamos nos magoar. O segredo para não nos ofendermos, não nos sentirmos ofendidos, é trabalhar o nosso orgulho, desenvolvendo em nós a humildade, desenvolvendo em nós o amor incondicional, mudando o nosso estado interior. Um exemplo, se chegamos no nosso trabalho, né, e dizemos ali para o nosso chefe, bom dia, e ele olha para nós e nos diz, eu não vejo um bom dia. Não vamos tentar explicar para ele que o dia está lindo, porque para ele não está, mas para nós está. Então, que não permitamos que essa pessoa que está em desequilíbrio, ela nos controle, que ela possa aí controlar a nossa vida, dominar a nossa vida. E que não transforme o nosso dia, que é ensolarado, um dia de sol, um dia bonito, numa noite chuvosa. Que possamos continuar com o nosso bom humor, com o nosso bem-estar, buscando trabalhar aí o nosso orgulho, que é o pai de muitos vícios. E isso vai nos ajudar
a não nos ofendermos tanto, a não nos magoarmos tanto. Procuremos desenvolver em nós essa compaixão, essa atitude nobre de enxergar nos outros as suas limitações e não exigir dos outros aquilo que eles não podem ainda dar. Busquemos trabalhar em nós a paciência, trabalhar a nós mesmos. Mas como é o perdão? É perdoar? É esquecer a ofensa? O perdão não é somente aí o esquecimento das ofensas, mas é também combater o mal com o bem. Buscar orar para aquela pessoa e tentar aí de alguma forma ajudar, entendendo aí as suas limitações. E nesse evangelho, nesse capítulo também fala que nós devemos ser indulgentes. E o que seria indulgente? Indulgente é uma virtude, é um sentimento doce, um sentimento fraterno, que devemos praticar uns com os outros, mas pouco o fazemos. Ser indulgente não é ver o defeito dos outros, e se vê, evitar falar, evitar divulgar. Ser indulgente é ocultar, evitando que o defeito do outro se propague. E se for descoberto, que possa sempre ter uma desculpa plausível, uma desculpa séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a faz ressaltar. Devemos ser indulgentes com as faltas alheias e severos conosco mesmo, porque Deus usará de indulgência conosco da mesma forma que formos indulgentes com os nossos irmãos. Todos nós somos capazes de praticarmos esses ensinamentos de Jesus. Busquemos apreender, busquemos compreender o seu evangelho e buscar pôr em prática. E aí nós temos um exemplo, para que a gente possa seguir, que é o exemplo de Santo Agostinho, onde hoje nós já temos relato que o homem aqui do planeta Terra que mais se aproximou de Jesus em termos moral, em termos de exemplos que deu diante da sua vida inteira, foi o Santo Agostinho. E ele nos diz, que quando ele estava aqui encarnado, que sempre ao deitar, antes de dormir, ele refletia no seu dia, como tinha sido o seu dia, se ele tinha ofendido alguém, se ele tinha magoado alguém, se ele deixou em algum momento de auxiliar alguma pessoa, algum irmão. Então ele fazia essa reflexão, para que no próximo dia, se houvesse algo que ele poderia fazer de melhor, ele ia buscar praticar o amor, esse amor incondicional ao qual Jesus nos trouxe, nos ensinou. Que possamos tê-lo aí como exemplo dentro dessa nossa caminhada, em busca aí da nossa evolução, em busca da nossa perfeição. Eu agradeço a oportunidade e que Jesus possa aí envolver a todos nesta noite. Muito obrigada.